Quais documentos você precisa reunir para solicitar o benefício do BPC Loas lá no INSS? Eu vou lhe mandar uma lista de documentos aqui, que se você reunir todos eles, vai aumentar pelo menos 50% a chance de conseguir o benefício. Para antes saber quais documentos você tem que reunir, você precisa saber as etapas do processo do BPC Loas. Eu diria que o BPC é dividido em 3 etapas: os documentos de entrada, os documentos para a perícia médica e os documentos para a assistência social. Os documentos para a entrada são aqueles documentos que você precisa obrigatoriamente para que o pedido do benefício seja válido. E do que é que você vai precisar reunir? Vai precisar reunir os documentos para a perícia médica e para a avaliação social. Para a perícia médica, certifique-se de ter em mãos o laudo, atestados, qualquer documento médico que você tenha relacionado à condição do seu filho, como receita de remédio. E leve as caixinhas também no dia da perícia. Além disso, se você tiver relatório de acompanhamento multidisciplinar como psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros, coloque também, pois assim o perito vai conseguir ver a dificuldade que seu filho sofre no dia a dia. Uma coisa que você deve atentar-se quando dá entrada é marcar a perícia médica primeiro, mesmo que o sistema peça para marcar a avaliação social primeiro. Por que isso? Porque se você marcar a perícia médica no primeiro lugar, você pode ter certeza que se seu filho passar a perícia médica, existe a chance do médico dispensar a avaliação social, não tendo necessidade de fazer 2 perícias. Assim, você consegue com apenas uma perícia conseguir o benefício, o que facilita muito. Afinal de contas, para solicitar o benefício é analisado o critério biopsicossocial. O que é isso? Além de analisar as necessidades que seu filho tem corporais, também analisam as mentais e também os fatores sociais em volta dele. Pois na avaliação social vai se verificar se, além do seu filho ter a deficiência ou, no caso do autismo, transtorno, que apesar de não ser deficiência, legalmente tem o mesmo efeito e direitos que uma pessoa deficiente, o que vai acontecer é que, se o próprio perito médico avaliar que ele necessita do suporte, tanto corporal quanto psicológico e social, eles podem dispensar a avaliação social e passar a conceder o benefício apenas com uma perícia, que é a perícia médica. Porém, o oposto não acontece quando você faz apenas a avaliação social. Agora que eu lhe falei a documentação necessária para a perícia médica, eu vou lhe falar a documentação para a avaliação social. É bom que você tenha feito e seguido o que eu lhe falei no fim da explicação da perícia médica, para evitar que você tenha que fazer essa avaliação. Porém, se você fez a perícia médica e mesmo assim não dispensar a avaliação social, você vai juntar os seguintes documentos: comprovante do CAD único atualizado. Lembrando, o CAD único tem que ser atualizado a cada 2 anos. É aquele mesmo documento que você faz para solicitar o Bolsa Família no CRAS. Logo em seguida, extrato do Bolsa Família seria muito bom, caso você tenha. Seguido também, comprovante de gastos que você tem com seu filho. Remédios, também acompanhamento multidisciplinar. Caso tenha que gastar com médicos mensalmente, seria bom você juntar esses comprovantes. E se você conseguir também a negativa do SUS não fornecendo tanto os medicamentos quanto o tratamento, seria muito bom também para juntar no processo. E por último, porém não menos importante, contas de água, luz, entre outros que você tenha que indiretamente afetam seu filho, como por exemplo um contrato de aluguel. E olha, apesar de o desconto de água, luz, contrato de aluguel não constarem para fins de BPC Loas, é sempre bom você demonstrar que está tendo gastos com aquela criança para lhe ajudar até na perícia social. É bom lembrar que cada caso é um caso. Apesar de todos os autistas, ao meu ver, terem direito ao BPC Loas, existe a necessidade de se avaliar o critério biopsicossocial. O que é isso? Para solicitar o benefício, existe o critério físico, psicológico e ambiental, onde além de ser visto como o autismo afeta o corpo da pessoa, também será avaliado como afeta o psicológico e também como essas dificuldades são agravadas pelo seu entorno. Pois lembrando, algumas crianças que têm autismo vivem em localidades que são com muito acesso a diversas escolas, hospitais, clínicas, entre outros, e outras crianças que sobrevivem em locais que são muito precários de uma acessibilidade que possa ajudá-las. Então, quando se solicita o benefício, é necessário sempre demonstrar como o autismo está afetando a vida daquela criança. Quanto mais grave a situação dela, mais se tem que bater nos pontos que está sendo diretamente afetadas.
Algumas crianças são não verbais, outras são verbais. Outras, o suporte é muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais social, não consegue se comunicar, não consegue diariamente conviver com outras pessoas, porém consegue falar, consegue estudar. E outras nem mesmo conseguem ter esse tipo de acompanhamento, esse desenvolvimento. Então, quando você for nas perícias, certifique-se sempre de destacar quais as dificuldades que essa criança está sofrendo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também dar o like. Se tiver qualquer dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp do escritório aqui na descrição e você pode chamar a nossa equipe